alegria nós temos o nosso amigo orador espírita, o Davidson Lemela, que já veio na nossa casa outras vezes, que nos envolve, nos favorece sempre com lindas palestras. Ele é neuropsicólogo, é do Centro Espírita Manjedoura de Belém, Cubatão. E o tema da noite de hoje é bem legal. Sua vida está difícil? Parabéns, você mudou de fase. Vamos envolvê-lo com todo amor para ele desenvolver o tema da noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Não? Não? Tá bom o meu som aí? Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Davidson. Eu sou terapeuta, trabalho com terapia regressiva há 22 anos. E a primeira sessão do paciente, quando ele chega no consultório, depois daquela conversa inicial, em que eu pergunto a ele no que eu posso ajudar, eu entrego para ele um questionário, faz parte da terapia, um questionário teste, composto de 12 perguntas. E uma das perguntas que tem nesse questionário é a seguinte. Então, sintam-se como se eu estivesse perguntando isso também para vocês. Eu pergunto assim: pensando na sua vida hoje, quais são os seus principais problemas? Parece até uma pergunta fácil de responder, né? A resposta parece que até é óbvia. Nós poderíamos aqui enumerar uma série de problemas na nossa vida. Mas eu garanto para vocês, 90% das pessoas não se conhecem. 90% das pessoas não sabem quais são de fato os seus problemas. E muitas vezes confunde problemas com dificuldades. Tem uma pergunta que eu tenho certeza que se eu fizer para vocês, vocês não conseguiriam respondê-la sem gaguejar. Quem é você e o que é que você faz aqui? Vocês saberiam responder? Difícil, né? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é justamente o autoconhecimento. Que já lá na época de Sócrates, no templo de Delfos, existia uma frase, uma inscrição na porta de entrada que dizia: antes conheça-te a ti mesmo. Então, naquela época já era imperioso esse autoconhecimento. E essa questão que eu faço para o paciente é para mim perceber, avaliar se ele tem de fato noção na vida de quais são de fato os seus problemas. E hoje nós vamos estudar isso. Hoje nós vamos aprender o que é problema e o que é dificuldade. Até parece que eles são sinônimos, mas não são. Eles são muito diferentes um do outro. E entender essa diferença, que vocês vão aprender hoje, entender essa diferença é fundamental. Fundamental para quê? Se eu quiser realmente me melhorar, se eu quiser realmente me modificar, cumprindo o principal objetivo de estarmos reencarnados, que é nos tornarmos uma pessoa melhor. Não perfeita, não uma pessoa boa, que vai demorar muito tempo ainda, mas apenas uma pessoa melhor. Pelo menos melhor do que quando nós aqui chegamos. Então vamos às explicações. Dificuldade é tudo aquilo que vem de fora de nós e nos atinge, nos incomoda. Problema é tudo aquilo que vem de dentro de nós e na maior parte das vezes incomoda mais os outros. Repetir, dificuldade é tudo que vem de fora de nós, nos incomoda, problema vem de dentro de nós e incomoda mais aos outros.
Então, eu vou dar alguns exemplos para ver se vocês conseguem perceber nitidamente, claramente essa diferença. Vamos imaginar que uma pessoa trabalha numa empresa e de repente ela é demitida, perdeu o emprego, está desempregada. Vocês acham que isso é um problema ou uma dificuldade? Esqueçam tudo que vocês aprenderam sobre esse tema. Pensem assim, que dificuldade é tudo que vem de fora de nós, nos incomoda, problema vem de dentro, na maior parte das vezes incomoda os outros. Então, uma pessoa que foi demitida é uma dificuldade. Exatamente. Não é uma situação externa, não foi algo que veio de fora e nos atingiu. Então, é uma dificuldade. Vamos a um outro exemplo. Tem pessoas que não têm habilidades para mexer em computador, equipamento tecnológico. Ela encontra muita dificuldade para mexer nisso. Já respondi. Isso é uma dificuldade. Falta de dinheiro. Vocês acham que é um problema ou uma dificuldade? Exatamente. É uma dificuldade porque, vejam bem, é algo que vem de fora, não está dentro da gente, está fora da gente. É algo que nos atinge, que nos incomoda. Dificuldade. Outra coisa, uma enfermidade, uma doença, de repente nos atingiu. Vocês acham que é um problema ou uma dificuldade? Nós somos um espírito, certo? Somos um espírito, nós não somos esse corpo, nós somos um espírito que estamos momentaneamente reencarnados. Então, o nosso corpo, até o nosso perispírito, é algo que está fora de nós. E uma enfermidade é algo que nos atinge, que nos incomoda, que nos faz sofrer. Então, logo, uma enfermidade, uma doença, uma patologia também é uma dificuldade. Mais lá na frente, vocês vão entender profundamente essa questão da enfermidade. Eu vou dar depois alguns exemplos. Então, é assim, as dificuldades, elas são positivas. Os problemas é que são negativos. Os problemas eu vou falar depois. As dificuldades, elas nos ensinam, nos educam. No livro de André Luiz, psicografado pelo Chico, um livro que se chama Conduta Espírita, naquela série de 16, acho que são 16 livros, tem um deles lá que se chama Conduta Espírita. Nesse livro, André Luiz coloca uma frase lá que diz assim: após uma dificuldade, aguarde outra. Não que ele fosse masoquista, aliás, não que ele fosse sádico e nós masoquistas, que gostamos de sofrer. Mas ele disse isso, por quê? Porque são as dificuldades que fazem com que a gente aprenda. Se nós estivéssemos lá na época das cavernas, e desde aquela época lá, até os dias de hoje, se nós não tivéssemos passado nenhuma dificuldade pela frente, nós ainda estaríamos lá, na época das cavernas. Então foram as dificuldades que conseguiram fazer com que a gente crescesse, que a gente evoluísse, que a gente se aprimorasse. Imagine, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Imagine lá na antiguidade, na Idade Média, no século XIV, século XV. Imaginem vocês vivendo naquela época. Vocês se lembram da encarnação de vocês naquela época? Nós já vivemos lá. Vocês não se lembram, né? Ainda bem. Porque, olha, não era fácil viver na antiguidade. Naquela época, não existiam os conhecimentos que nós possuímos hoje a respeito da ciência, a respeito da medicina. Não existia o conhecimento que nós temos hoje a respeito do nosso corpo, do funcionamento do nosso sistema nervoso, a intimidade das nossas células.
Os medicamentos que foram descobertos, foram pesquisados e que hoje ajudam muito a nossa vida, facilitam a nossa vida, aumentam a nossa longevidade. Naquela época não existia nada disso. Vocês imaginam, por exemplo, antigamente, quando surgia uma epidemia? No passado nós tivemos a epidemia da peste bubônica, da febre amarela, da gripe influenza. No século XIV, na Europa, teve um surto, uma epidemia de gripe influenza que dizimou quase que 50% da Europa. Cidades inteiras ficavam enlutadas, famílias eram dizimadas por causa da peste, por causa da gripe influenza, uma simples gripe. E naquela época as pessoas não tinham recurso nenhum para lidar com essas enfermidades, com essas epidemias. Aliás, elas nem sabiam do que se tratava aqui. Elas imaginavam, por falta de conhecimento, elas imaginavam que aquilo era um castigo de Deus, pelos pecados que as pessoas cometiam. Então Deus estava castigando as pessoas, provocando essas epidemias. Mas foram essas epidemias, foram essas doenças do passado que provocaram tantas mortes, tanto sofrimento nas pessoas, que respondem pelas facilidades que temos hoje, da moderna medicina, dos conhecimentos tecnológicos, das facilidades que nós temos hoje. Hoje é muito fácil. Hoje você quer ir para São Paulo, se você tiver um carro, você pega o seu carro, em 1 hora e pouco você está na capital. No início do século, nem vamos muito longe, em 1900, se você quisesse subir para São Paulo, você tinha que ir de mula, porque nem cavalo subia. Você demorava 1 semana para chegar em São Paulo. Não sei por que as pessoas correm tanto hoje. Nem precisava correr tanto. Nós demorávamos 1 semana, bem pouco tempo atrás. Vocês imaginam como devia ser difícil viver com a falta de higiene da idade medieval? Pessoal, nós vivemos lá, nessa época. Nós sofremos as dificuldades daquela época. Vocês imaginam como devia ser um baile no Castelo de Versalhes? O Castelo de Versalhes, até o século XV, ele era uma residência, era um palácio. Moravam pessoas no castelo. E vocês sabem que acho que tem 2.400 quartos, uma coisa assim, uma coisa absurda de tamanho. Tanto que hoje virou um museu. Vocês sabiam que lá não existia banheiro? Não existia banheiro no Castelo de Versalhes. Por que não existia? Porque eles nem conheciam o banheiro. Não existia água encanada. Não existia rede de esgoto. Então vocês imaginam aqui, por exemplo, fazer com vocês uma reflexão sobre uma festa da corte no Castelo de Versalhes. Imagina aqui, aquelas donzelas muito bem vestidas, com aqueles vestidos longos, rodados, partidos, os homens de cartola, de fraque. Imagina se você tivesse vontade de fazer xixi. Como que vocês acham que as pessoas que estavam lá no bairro, dançando, escutando aquela orquestra maravilhosa, como que vocês acham que a pessoa ia fazer xixi? Aonde que ela ia fazer xixi? Tem ideia? Nunca pesquisaram a respeito? As pessoas faziam xixi atrás da cortina, nos corredores. E você imagina você ter que soltar aquela roupa toda para poder urinar. E o cheiro, as pessoas se acostumavam com o cheiro. No século XV, o imperador da França, ele publicou uma ordem, uma lei, que ela foi afixada na Praça Central de Paris. E essa lei, essa ordem dizia o seguinte: olhem só,
partir de hoje, as pessoas só podem jogar os dejetos do pinico pela janela nos dias de chuva. Porque você não tinha banheiro dentro de casa, porque não existia água encanada, não existia rede de esgoto, e as pessoas faziam as suas necessidades no pinico. Bem muito tempo atrás, né? Na minha infância, meus avós ainda usavam pinico no quarto. Hoje pinico é uma coisa de museu, né? Você pode comprar até um pinico para você decorar a sua sala. Ninguém usa pinico. Mas naquela época, você queria fazer as suas necessidades, você levantava de madrugada com vontade de fazer xixi ou qualquer outra coisa, você usava pinico. E você descarregava o pinico. Aí chegava de manhã, o que você fazia com aquele pinico? Você abria a janela, que dava para a rua, e você jogava os dejetos do pinico pela janela. Aí então surgiu essa ordem do imperador dizendo: olha, você só pode jogar essas coisas pela janela nos dias de chuva, porque aí a chuva lavava aquela sujeira toda. E vocês não sabem uma curiosidade: quando as pessoas iam jogar, né, elas abriam a janela e ninguém se preocupava em olhar se tinha alguém passando lá embaixo. Elas abriam a janela, pegavam aquele pinico e jogavam. E por conta de ocorrerem vários incidentes por causa disso, aí eles gritavam uma frase que ficou muito conhecida na época. E quando eles abriam a janela e iam jogar o pinico, eles gritavam: água vai! Tchum! Então, se você estivesse passando embaixo de uma janela e você ouvisse água vai, você sai correndo, porque você não sabe se vai tomar um banho de urina ou de qualquer outra coisa pior. Não era difícil. Não existia esgoto nas ruas. O que existia era uma vala onde corria os dejetos pelo meio da rua. Não era como até bem pouco tempo atrás, aqui em Santos mesmo. Eu cheguei a morar na Afonso Pena, perto do Canal 6, eu tinha uns 12, 13 anos, e ali ainda era vala. Morei ali, era vala. Só que a vala era na beirada da calçada. A rua, a Afonso Pena, ela tinha uma pista bem estreitinha no meio, e o resto era tudo terra. E a vala encostada na calçada. Mas lá naquela época, as valas serpenteavam o meio da rua. Por quê? Para não atrapalhar as rodas da carruagem que transitavam pelas cidades. Percebe como foi difícil? Não foi difícil? Ainda bem que vocês não lembram. Mas muitos pacientes meus que fizeram regressão voltaram nessa época, e em épocas até mais antigas, e relataram as dificuldades que era viver naquela época. Não só com relação à higiene, às enfermidades, mas até outras questões também, que a gente enfrentava com muita dificuldade. Não era fácil. A minha avó, ela nasceu na cidade de Veneza, no ano de 1895. Ela veio para o Brasil acho que em 1900 ou 1905. Acho que ela tinha 10 anos. E aqui no Brasil, foi morar numa cidade do interior com seus pais, e ela conheceu o meu avô, que também era um imigrante italiano, lá no norte da Itália, na Calábria. E meu avô era 10 anos mais velho que a minha avó. Eles se conheceram, se casaram e tiveram 12 filhos. Desses 12 filhos, resta um que ainda está vivo, com 94 anos, meu tio. Vocês imaginam, né? Faz uma reflexão, uma imaginação. Imagina como devia ser difícil ter 12 filhos e morar numa cidade do interior de São Paulo. Os filhos
eram criados igual galinha. Não existia essa preocupação, até muitas vezes exagerada, que a gente tem hoje, com a educação dos nossos filhos. Nossos filhos têm que fazer balé, têm que fazer judô, têm que fazer inglês, espanhol, têm que estudar as melhores escolas. Eram criados igual galinha. A preocupação dos meus avós é que eles aprendessem a ler e escrever. O resto é luxo. E eu me lembro disso. A minha avó, conversando com as noras dela, e dizendo assim para ela: vocês hoje reclamam de barriga cheia. Na minha época que era difícil, minha avó falando. Na minha época, quando eu ia lavar roupa, por exemplo, eu passava o dia inteiro lavando roupa. Naquela época, você desperdiçava um dia para lavar roupa. Minha avó dizia que ela tinha que fazer o sabão, então ela misturava lá soda cáustica, com outros ingredientes lá. No quintal ela acendia uma fogueira com um latão lá e cozinhava o sabão, fazia o sabão para ir lavar roupa. E a roupa ela tinha que esfregar na mão, peça por peça. Claro que também não tinha assim tanto cuidado, aquelas roupas grosseiras, algodão, mas ela esfregava na mão. E a minha avó fazia uma coisa naquela época que a maior parte das pessoas mais jovens nunca ouviram falar. A minha avó quarava a roupa. O pessoal mais velho já quarou roupa, né? Quarou. A minha mãe também chegou a quarar roupa. Então. Naquela época, a minha avó dizia: eu tinha que quarar roupa. Vocês sabem o que é quarar roupa? Vou dar uma aula prática sobre quarar roupa. Quarar roupa é o seguinte: você esfrega a roupa ensaboada, e aí você pega aquela roupa que você ensaboou, esfregou, e coloca ela para pegar sol. Então você usa lá um gramado, uma laje, ou em cima da pedra, da rocha, e você espalha a sua roupa lá, né, para a roupa pegar sol. Para que pegar sol? O sol é um alvejante natural. Então você coloca a roupa no sol para deixar a roupa branquinha. E fica lá 1 hora, né, mais ou menos? É isso, né? 1 hora no sol, né? E um detalhe: você não pode deixar secar a roupa no sol, senão ela fica manchada, fica no sabão. Então, volta e meia, você pegava um balde e esborrifava em cima da roupa que estava exposta lá no sol. Aí depois de 1 hora, você recolhia aquela roupa, enxaguava a roupa, e aí você ia pendurar para secar. Hoje uma criança de 10 anos lava roupa. Só você ensinar para ela os botões, você aperta aqui, joga a roupa aí dentro, né? Hoje não precisa tanto trabalho. Você não perde tempo nenhum para lavar roupa. Não é verdade? Muito fácil. E hoje, com a moderna tecnologia, com o avanço da bioquímica, eles conseguiram colocar o alvejante no sabão. Eles conseguiram colocar o sol no sabão. Então você não precisa mais colocar a roupa para ser alvejada, porque ali o detergente já faz o papel. Até bem pouco tempo atrás existia aquele anil. Lembra do anil? Quem usa mais anil? Eu uso anil ainda? Ainda usa anil? Não precisa. O anil também é um alvejante, mas está dentro do sabão, está tudo empacotado ali no sabão. Você joga no sabão, no detergente, lá o sabão em pó, e aperta os botões, e depois de mais ou menos 1 hora, a máquina entrega a roupa para você, quase seca, e limpinha, e cheirosa. Tem um amaciante também que você põe para a roupa ficar macia, as fibras ficarem soltas. E hoje em dia, uma grande parte
do vestuário, não precisa nem passar. Você tira a roupa da máquina e ele já guarda no seu guarda-roupa. Não é fácil. Mas por que é fácil? Porque foi difícil. As coisas só se tornam fáceis porque foram difíceis. Porque se não for difícil, não fica fácil. Ou seja, as dificuldades pelas quais a gente enfrentou na vida, todas elas, sem exceção, elas, na verdade, nos ensinaram a progredir, a evoluir. Eu me lembro, meu pai, a primeira vez que ele comprou um telefone foi em 1977, no final do ano, numa promoção da Telesc, num carnezinho para pagar em 36 vezes. Hoje qualquer pessoa tem um telefone. Você fala com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Eu faço inclusive atendimentos online também. Eu atendo pessoas que estão em outro país pelo celular. Não é fácil. Não é gostoso. Não é bom. Porque foi ruim. Entendeu? Só fica bom se foi ruim. Só fica fácil se for difícil. As coisas não caem do céu. Nós temos que passar pelas dificuldades, porque as dificuldades é que nos ensinam. Quando eu falei para vocês da enfermidade, que a enfermidade também é uma dificuldade, eu senti que muitos ficaram assim surpresos. Como eu entender que a enfermidade é uma coisa boa? Porque eu falei para vocês, a dificuldade é bom, é boa, e os problemas é que são ruins. As dificuldades são positivas e os problemas é que são negativos. Como entender que uma enfermidade é ruim? É bom? Positivo? Como? Como chegar a essa conclusão? Imagine que você... Vou dar um exemplo, para ficar fácil para vocês entenderem. Imagine que você, um dia lá, está com mal-estar. Uma dor no estômago, barriga dura. Aí você toma um remedinho, melhor. Aí esse mal-estar se repete no dia seguinte. Você toma outro remedinho, melhora. Na terceira vez, você resolve ir ao médico. Aí o médico faz um exame clínico, faz algumas perguntas para você e fala assim: ó, vamos fazer uma endoscopia. Aí você faz uma endoscopia e leva o resultado do exame para o médico, e o médico olha o exame e diz assim: olha, você está com gastrite. Ele mostra para você, você não duvida, está lá no exame, está vendo a parede do seu estômago? Olha como ela está vermelha. Você está com gastrite. Então vou explicar. Existem gastrite que é provocada por ingestão inadequada de alimentos, existe gastrite que é provocada por uso de drogas, existe gastrite nervosa. A maior parte das gastrites, a maior parte é gastrite nervosa. E a maior parte da gastrite nervosa é provocada por uma bactéria que se chama Helicobacter pylori, H. pylori. Já ouviram falar? Deve ter gente aí até que já teve isso. Muito bem. Pergunta: você vai no médico, né? O médico faz todos os exames e diz para você: você está com gastrite, você está com H. pylori. Aonde que vocês acham que a gente contraiu essa bactéria H. pylori? Onde que vocês acham que a gente contrai essa bactéria? Alguém sabe? Alimento? Ela falou alimento. Alguém tem ideia? Quem já teve H. pylori aí, sabe de onde que ela veio? De lugar nenhum. Por quê? Porque essa bactéria, ela já está dentro da gente. Nós temos no nosso organismo
em número de bactérias maior que o número de células. Imagina. Mas a gente vive harmoniosamente. Nós precisamos das bactérias, da síntese das proteínas, das enzimas, e as bactérias precisam da gente. É um trabalho conjunto. Trabalhamos ali harmoniosamente. Mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que o número de bactérias, a colônia de bactérias H. pylori começou a se multiplicar, começou a crescer desordenadamente. E aí o que aconteceu? Ela começou a atacar a parede do estômago. Aí muito provavelmente o médico vai prescrever para você omeprazol. O omeprazol ele vai funcionar como uma película protetora da parede interna do seu estômago, para evitar que a bactéria ataque a parede do estômago. E ao mesmo tempo, ele vai te prescrever um antibiótico, não é para acabar com a bactéria, mas para fazer com que a bactéria volte aos seus números normais, padrão. E essa bactéria é complicada de você trabalhar com ela. Às vezes tem pacientes, tem pessoas que tomam às vezes antibiótico durante um tempo bem longo, para poder ajustar novamente essa colônia de bactérias e colocar ela no seu devido lugar. Certo? É isso que acontece, meus irmãos. Pergunta: mas o que aconteceu que de repente essas bactérias começaram a se proliferar? O que vocês acham que aconteceu? Quem é no nosso organismo, no nosso corpo, quem é que controla as bactérias? Quem é que mantém as bactérias lá no seu lugar comportadinhas, fazendo a sua função? Quem é? O nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, meus irmãos, é o sistema do nosso corpo um dos que mais gasta energia. Também são milhões e milhões de soldadinhos, que são os leucócitos, todos vestidinhos de branco, patrulhando todas as regiões do nosso corpo. Vou trabalhando 24 horas por dia, não tem férias, não tem feriado, não tem nada, trabalhando o tempo todo. Nosso sistema imunológico. Por exemplo, quando nós estamos nervosos, irritados, aborrecidos, ansiosos, porque nós somos exigentes, somos perfeccionistas, somos autoritários, não conseguimos esquecer, não conseguimos perdoar, guardamos mágoas. Quando nós nos vemos tendo esse tipo de comportamento, quando nós alteramos as nossas emoções, o nosso sistema nervoso central, ele precisa disparar alguns mecanismos no nosso organismo para controlar a ansiedade, para controlar as nossas emoções. Então o sistema nervoso central vai descarregar na nossa corrente sanguínea alguns hormônios, tipo adrenalina, que vai parar o coração, porque precisa aumentar a oxigenação, cortisol, que vai fazer vasoconstrição, retirar o sangue da periferia, jogar para os músculos, por isso que muitas vezes a pessoa nervosa, ansiosa, fica meia pálida, aumentar a sudorese. Então o nosso sistema nervoso ele vai trabalhar como se fosse uma orquestra, para deixar você apta a lidar com essas questões emocionais. E esse sistema, que a gente chama de sistema do eixo HPA, porque entra em funcionamento 3 glândulas do nosso cérebro, esse sistema gasta muita energia. Ele precisa de muita energia para proteger o ser. O que ele faz? Ele rouba energia de outras áreas do nosso corpo. Por exemplo, o sistema imunológico. Ele rouba energia do sistema imunológico
para levar essa energia para aquilo que ele considera primordial, que é a defesa da nossa vida, manter a nossa integridade emocional, psicológica. Então ele precisa de um aporte de energia muito grande. E ele vai roubar energia e pega do sistema imunológico. O sistema imunológico nesse momento falha. Ele não consegue identificar as imunoglobulinas e a coisa fica bagunçada, e aí acontece que as bactérias, algumas delas, dependendo do nosso ponto fraco, o organismo, as bactérias começam a se multiplicar e provocar muitas vezes enfermidades. Então, preste atenção. Quando surgiu a gastrite, eu estou usando ela como exemplo, quando apareceu a gastrite, é como se fosse um alarme que começou a soar. Pé, 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 pé. Alarme é assim mesmo, chato, estridente. Por quê? O alarme precisa chamar a nossa atenção. Então ele começa, pé, 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 soou o alarme. O que a gente normalmente faz quando soa o alarme? Desliga o alarme e toma o omeprazol. Mas o seu organismo, o processo como um todo, está lhe avisando: olha, cuidado com o que você está fazendo com a sua vida, olha, lida melhor com as suas emoções, olha, não se incomode com aquilo lá, deixa para lá, não fique nervoso, não fique com raiva, perdoe, não guarde mágoas, ressentimentos. E soa o alarme, chamando a sua atenção para isso. Mas a gente acha que eu não devo me preocupar com aquilo, desliga o alarme. É melhor tomar o omeprazol, é mais fácil. É mais fácil tomar o omeprazol do que eu me modificar. É mais fácil tomar fluoxetina, clorazepam, rivotril, do que eu operar mudanças na minha vida. É muito mais fácil. Difícil é eu me modificar. Quase todos os centros espíritas falam muito em reforma íntima, né? Lá no centro que eu frequento, lá no Casqueiro, eu frequento um centro espírita lá no Casqueiro. Não sei se você conhece o Casqueiro. Embora eu more aqui em Santos, mas eu vou para lá 2 vezes por semana. Eu já estou lá há 42 anos. Nós praticamente reabrimos o centro, estava fechado, e acabei ficando por lá mesmo. E lá no centro que eu frequento, há um tempo atrás, tinha um curso de reforma íntima. Aqui já teve algum curso? É difícil um centro que já não tenha um curso, ou que não fale muito de reforma íntima. Outro dia, eu até falei para o rapaz, né, quando estava tendo esse curso lá, que já estava durando 3 anos. 3 anos. Cheguei para ele e falei assim: pô, mas esse curso aí já é um mestrado. Mas por que é difícil fazer reforma íntima? Por que é difícil se modificar? Por que é difícil me tornar uma pessoa melhor? Por quê? Por que é difícil eu trabalhar questões internas que estão me prejudicando, me tornando enfermo? Por que é difícil? Porque para fazer reforma íntima é necessário 2 pré-requisitos. Sem eles você não faz reforma íntima. Primeiro, eu preciso querer fazer reforma íntima, certo? Eu preciso desejar me modificar. Eu não posso fazer do espiritismo, da religião, uma muleta. Eu tenho que usar a religião, principalmente a doutrina espírita, para eu refletir sobre a minha vida, para eu refletir sobre a minha pessoa e saber exatamente o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor. Primeiro pré-requisito é eu querer. E eu acredito que, por exemplo, um dia como hoje, eu vim de carro agora, estava 16 graus lá fora. Nós podíamos estar em casa, né, vendo uma televisão, um cobertorzinho lá enrolado, tomando um chocolate quente. Mas estamos aqui. Viemos aqui aprender alguma coisa. Então, existe em nós aqui, pelo menos, um desejo sincero em se melhorar.
Nós queremos fazer isso. Então, vocês já satisfizeram o primeiro pré-requisito. Mas agora tem o segundo, que é tão importante ou mais que o primeiro. Eu preciso me conhecer. Se eu não me conhecer, eu nem sei o que eu preciso fazer para me modificar. Eu nem sei quais são os meus defeitos. Nem sei quais são os meus problemas de fato. Porque é o que nós vamos falar agora. Entenderam as dificuldades? Alguma dúvida sobre as dificuldades? Já estou terminando. Já estou terminando a palestra. Já está olhando o relógio ali. Mas pelo menos eu não vi ninguém dormindo aí. O que é que vocês acham que são problemas que estão dentro da gente e incomodam mais os outros? Pode chutar. O que é que vocês acham? Hã? O jeito? O jeito de ser? É isso? Alguém? Às vezes a pessoa fica com vergonha, vou falar besteira. Na verdade, meus irmãos, os nossos problemas, de verdade, de fato, os nossos problemas são os nossos traços negativos de caráter. O que é caráter? Caráter é o conjunto de qualidades e de defeitos que nós trazemos de onde? Da infância? A educação dos meus pais? Não, trazemos do nosso passado. Ao longo dos milênios, dos séculos, as histórias que vivemos, os personagens que nós fomos em outras épocas, foi moldando, construindo essa pessoa que eu sou hoje. Não culpem ninguém. Vem com essa que meu pai me abandonou, minha mãe não ligava para mim, eu era solitário. Não! Você é assim porque você escolheu ser desse jeito que você é. Não culpe ninguém nem nada. Você é o culpado. Está nas suas mãos a mudança. Então, o nosso caráter é o conjunto de qualidades e defeitos que nós trazemos do passado. Os nossos problemas são os nossos traços negativos de caráter. Que eu vou citar para vocês aqui, que eu considero os principais, os 8 principais traços negativos de caráter que nós temos que trabalhar eles incansavelmente: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância, prepotência. Vou repetir: orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, impaciência, intolerância, arrogância e prepotência. São os 8 principais traços negativos de caráter que todos nós temos. Não importa se é o presidente do centro, se é o médico principal, se é o palestrante, todos nós somos egoístas, invejosos, ciumentos, intolerantes, impacientes, arrogantes, prepotentes. Todos nós somos. Só que, óbvio, um aqui mais, outro aqui menos, assim por diante, cada um determinado nível. Então, o nosso desafio não é nem ficar perguntando: será que eu sou egoísta? Não. Já assuma que é. Porque o desafio nosso é descobrirmos o quanto somos egoístas. Em quais momentos eu estou sendo egoísta? Então a gente não sabe. Não, mas eu não sou egoísta. Eu sou tão bonzinho. Eu sou tão humilde. Eu tenho até orgulho de ser humilde. Não. Todo mundo é vaidoso, todo mundo é egoísta, orgulhoso, intolerante, impaciente, prepotente. O desafio, o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, é saber quanto você é
cada uma dessas coisas. Que nota você daria, por exemplo, para o seu orgulho, para a sua vaidade, para a sua arrogância? Quanto você se acha mais que os outros? Esse é o desafio. Porque eu sabendo o quanto eu sou, em quais momentos eu sou, eu vou trabalhar isso em mim para eu me modificar. Não vou deixar de ser orgulhoso, não vou deixar de ser prepotente, mas eu posso diminuir a intensidade. Se eu dei uma nota 8, eu vou trabalhar para mudar para 6, 5. Se eu desencarnar com 5, está ótimo. Melhorei muito. Esses são os nossos problemas. São essas coisas que nos fazem sofrer. Não são as dificuldades são lições, aprendizado. A reencarnação é uma escola. Nós somos os alunos, estamos aqui aprendendo. Como a gente é aluno rebelde, teimoso, indolente, demoramos para aprender. Aí vem as dificuldades para ensinar. Não se rebelem contra elas. Se preocupe com os problemas. Se preocupe com o seu orgulho, com a sua vaidade, com o seu egoísmo. Porque é isso que faz você sofrer. Alguma pergunta? Entendendo tudo direitinho? Eu posso passar uma prova? Não respondo. Bom, pessoal, era isso que eu queria dividir com vocês hoje, tá? Espero que tenha ajudado vocês, para vocês poderem refletir sobre essa questão, conversar com o pessoal de casa que não vieram aqui hoje, porque estava muito frio, tá? Então, muito obrigado. Tá?